Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do 6º Encontro Nacional de Agroindústria por ter nos convidado para apresentar essa palestra sobre bebidas alcoólicas a partir de mel. Eu sou o professor Ismael Maciel de Mancilli, estou lotado no Departamento de Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena, que é uma unidade da USP. Essa unidade fica localizada em Lorena, uma cidade a 180 quilômetros do estado, da cidade de São Paulo. E essa Escola de Engenharia de Lorena oferece 6 cursos em nível de graduação. São todos eles na área de engenharia: engenharia química, engenharia bioquímica, engenharia de materiais, engenharia ambiental, engenharia de produção e engenharia física. No currículo de engenharia bioquímica existem 2 disciplinas relacionadas, que são a tecnologia de processos fermentativos, onde eu sou o responsável, e existe uma outra disciplina, tecnologia de bebidas, onde o professor João Batista de Almeida e Silva é responsável. E existe aqui no nosso departamento uma planta piloto de produção de bebidas, e nessa planta piloto existe um laboratório de análise sensorial, onde nós fazemos avaliação sensorial dos nossos produtos. A escola oferece pós-graduação em biotecnologia industrial, em nível de mestrado e doutorado, também engenharia de materiais e também engenharia química. Então, hoje nós vamos fazer uma apresentação sobre bebidas alcoólicas a partir de mel. Nessa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre hidromel, um pouco do histórico, lua de mel, tipo de hidromel, vamos comentar um pouco sobre aguardentes, legislação, tipo de aguardente, o mel, que é a nossa matéria-prima nesses processos, alguns detalhes sobre o processo de produção, alguns fatores que interferem no desenvolvimento dessas tecnologias, alguns resultados de pesquisa que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos, e depois vamos recomendar algumas literaturas. Então, para dar início, nós vamos comentar sobre hidromel. Então, é sabido que hidromel é a bebida fermentada mais antiga que se conhece, né? E, no Brasil, ela é regulamentada pela Portaria 64, de 2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece os padrões de identidade e qualidade e define hidromel como sendo a bebida com gradação alcoólica de 4 a 14% em volume, a 20 graus Celsius, obtida da fermentação alcoólica de uma solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável. A sua composição básica é de um teor alcoólico de 4 a 14, acidez total, acidez fixa, acidez volátil e extrato seco total. Um pouco do histórico do hidromel, né? O hidromel, como a gente comentou agora há pouco, é a bebida mais antiga que se conhece. Então, na antiguidade, os egípcios, romanos e gregos já consumiam essa bebida. E era considerada a bebida dos deuses. Daqui a pouco nós vamos verificar o porquê disso, né? Então, em 1950, o hidromel começa a ser produzido nos Estados Unidos, Inglaterra, Costa Rica, França e Bélgica. Em 1971 surge a primeira patente sobre hidromel, onde os autores avaliaram 4 formulações de mosto, diferentes condições de fermentação em termos de Brix, temperatura e pH, envelhecimento, pasteurização, usaram levedura selecionada, seja levedura de champanhe. E depois, então, observou-se um declínio da produção de hidromel, devido principalmente à sua falta de qualidade. Daí, então, surge a ideia de se adicionar condimentos e ervas no mosto ou no produto acabado, para mascarar um pouco essa qualidade inferior. Já em 2013, já existiam nos Estados Unidos 51 unidades de produção e 27 unidades de produção em outros países. E no Brasil existem várias marcas registradas já no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, de onde que surge a expressão lua de mel, né? Então, a lua de mel se refere aos recém-casados. Então, a história diz que, na antiguidade, era costume o pai da noiva presentear o casal com uma garrafa de hidromel para consumo diário, e, ao final de um ciclo lunar, a filha estaria grávida de um varão, né? Daí, então, que
surge a expressão lua de mel devido ao consumo do hidromel durante essa fase. E aí eu tentei procurar alguma coisa para ilustrar essa propriedade interessante do hidromel, não encontrei nada parecido, mas encontrei algo semelhante com o pó do guaraná, né? Então, essa aí é a propriedade interessante que esse hidromel apresenta. Quanto aos tipos de hidromel, então nós vamos verificar que existe uma variedade muito grande de hidromel. Aí nós apresentamos 8 tipos diferentes. Vamos lá em cima no tradicional, que é o mel, água potável e levedura apenas, e vamos lá embaixo no rodomel, que é o hidromel acrescido de pétalas de rosa. Então, existe uma variedade muito grande de hidromel em função do que se adiciona, né? Ervas, frutas e assim por diante. E, se não me engano, há uns 2 anos atrás, uma professora, se não me engano, também da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu um hidromel que teve uma aceitação sensorial bastante interessante, e ao invés dela usar água potável, simplesmente ela usou água de coco, né? E deu o nome de hidrococomel. Então, esse trabalho foi publicado num evento na área e apresentou uma aceitação bastante interessante. Uma outra forma de classificar o hidromel seria de acordo com a sua densidade, né? Então, ele pode ser seco, semisseco, suave e extra doce, né? E aí nós temos as densidades correspondentes. Quanto às aguardentes, né? Nós vamos falar um pouco de hidromel, um pouco de aguardente. Então, as aguardentes, ou seja, a aguardente ela é definida ou estabelecido seus padrões pelo decreto 6.871 de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece padronização, classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas. Então, no seu artigo 51, ele define a aguardente como sendo a bebida com gradação alcoólica de 38% a 54% em volume, a 20 graus Celsius, obtido do rebaixamento do teor alcoólico do destilado simples ou do mosto fermentado. Aqui vale salientar que esse destilado simples, no passado, o álcool combustível que nós comprávamos no posto de gasolina, ele era colorido, né? Aí ele era adicionado um corante exatamente para evitar que esse álcool pudesse ser diluído e utilizado na fabricação ou na produção de aguardentes. Quais são os tipos de aguardente que existem, né? Então, esse decreto 6.871 do MAPA estabelece aguardente adocicada, onde ela tem um teor de açúcar menor do que 30 gramas por litro e maior do que 6 gramas por litro. E também a aguardente envelhecida, onde pelo menos metade, né, da sua composição, ela é constituída de uma aguardente que foi envelhecida por mais de 1 ano, né? Uma outra classificação, outro tipo de aguardente é de acordo com a sua matéria-prima. Então, aguardente de vegetal, aguardente de melaço, nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre esse melaço, aguardente de cereal, aguardente de rapadura, aguardente de melado e aguardente de cana, né? Aí no Nordeste, o melaço é o nosso melado aqui embaixo, né? Então, o nosso melado é aquele que a gente coloca lá no queijo de coalho derretido, como sobremesa, coisa desse tipo. E vocês aí, no Nordeste, chamam de melaço. E para nós aqui, o melaço nada mais é do que o mel final resultante do processamento do açúcar, ou seja, quando você cristaliza a sacarose, quando você centrifuga para a separação da sacarose cristalizada, aquele líquido que resulta do processo, aquele é o melaço, que é utilizado, que é riquíssimo em nutrientes, utilizado como meio de cultura, para a produção de uma série de insumos. E, obviamente, existe aí a aguardente de mel, que nós vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre ela. Agora, mel, nós vamos comentar sobre mel, que é a nossa matéria-prima. O mel, ele é regulamentado pela Instrução Normativa número 11 do ano 2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que define mel como sendo o produto produzido por abelhas melíferas, apis mellifera, a partir do néctar de flores ou de secreções de plantas
ou até mesmo de excreções de tecidos de insetos sugadores de plantas que ficam sobre as mesmas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam madurar nos favos da colmeia. E aí nós temos o mel floral, multifloral e o mel de melato, né? O mel de melato nada mais é do que esse mel que as abelhas utilizam as excreções de insetos sugadores de plantas, e esse é um mel de excelente qualidade. Existe aí o mel de Santa Catarina, que apresenta uma qualidade excelente, que é o mel de melato. Qual que é o mercado do mel, né? A produção nacional de 2017, 2018 e 2019, a gente observa um acréscimo de mais ou menos 10%, né? De 2018 a 2019, o Brasil hoje produz em torno de 46 mil toneladas. E está distribuído como? Quem predomina? Região sul, com 38% mais ou menos, depois seguido do Nordeste, 34%, Sudeste, 21%, Norte e Centro-Oeste, com 6,1%. O consumo per capita, né? O nosso consumo é bastante baixo, né? Na Suíça se consome 1.500 gramas por ano por pessoa, nos Estados Unidos 910 gramas, na África acima de 1.000 gramas, e no Brasil apenas 90 gramas de consumo per capita por ano. No mercado externo, aí nós vamos observar que a China, né? Ela não produz só vírus, mas ela produz mel também, ela domina aí em torno de 30% da produção mundial do mel é produzido na China, seguido pela Turquia e Argentina. E esse mel chinês, ele é vendido num preço abaixo, né, do preço do custo de produção. Então, existe uma crítica muito grande em cima da China em relação à produção de mel. O Brasil ocupa o 11º, ele é o 11º maior produtor mundial de mel e o 8º maior exportador. Em 2018, houve um faturamento de 502 milhões de reais, com 42 mil toneladas. Em 2019, o faturamento caiu, a produção aumentou, mas o faturamento caiu devido à queda do preço do mel. Os principais importadores, Estados Unidos, consomem aí mais ou menos 48% do mel produzido no Brasil, Alemanha, 3,8 mil toneladas, e existem outros 26 países que são importadores do mel brasileiro. O mel apresenta umas características físico-químicas interessantes, alta viscosidade, apresenta um pH de 3,9 a 4,45, um teor de umidade de 13% a 25%, sendo que de 13% a 14% fica difícil de ser manipulado, né? Ele é muito concentrado. Apresenta em sua composição carboidratos, 95% a 99,9% dos teores sólidos totais. Esses carboidratos são sintetizados pelas abelhas, que predominam os monossacarídeos, glicose e frutose, compreendendo em torno de 85% do teor de sólidos totais. Apresenta ainda na sua composição cinzas, proteínas, enzimas, ácidos orgânicos e outras substâncias. Algumas propriedades do mel, né? Ele apresenta propriedade antimicrobiana. Por muito tempo, né, a literatura reporta o uso do mel como na medicina popular, na cura de feridas e inflamações. Ele apresenta uma elevada pressão osmótica, apresenta em sua composição peróxido de hidrogênio. Já tem estudos demonstrando a sua comprovada ação antimicrobiana em 9 espécies patogênicas. Ele apresenta propriedades antioxidantes, principalmente a presença dos polifenóis e dos flavonoides, que fazem parte da sua composição. Outras propriedades, o valor nutricional, um alimento energético, açúcar simples e de fácil digestão, alimento com aroma, cor e composição peculiares, baixo conteúdo de proteína, vitaminas e minerais. Ele apresenta a propriedade de cristalização, ou seja, é um fenômeno natural, onde a glicose, ela cristaliza numa situação diferente da frutose, ou seja, ela cristaliza mais que a frutose. E aí, então, uma das saídas é o aquecimento a 60 graus por 30 minutos, e tem dados demonstrando que esse mel se mantém líquido por
por 6 meses. A textura cristalizada implica aí na rejeição por parte do consumidor, e também ele vai estar sujeito à fermentação, uma vez que ele cristalizado, você vai ter uma diferenciação de fases dentro da embalagem, e com isso ele estará sujeito a uma fermentação mais fácil. A utilização de coprodutos, né? A apiterapia, só para a gente informar, o mel é muito utilizado na indústria alimentícia e na indústria farmacêutica. Derivados, o própolis, geleia real, pólen, cera, que é empregado na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, principalmente medicamentos, cosméticos, alimentos funcionais e outros. Agora nós vamos entrar um pouquinho em detalhe no processo de produção. Então, o processo de produção, tanto do hidromel quanto da aguardente, são os processos fermentativos, onde nós simbolizamos esses processos fermentativos como sendo a transformação de um substrato por meio de um agente de fermentação, um agente de transformação, num produto. Normalmente, esse substrato nosso, ou seja, nós vamos simbolizar esse S nosso aí como um carboidrato que está dissolvido no meio de fermentação. O nosso X aí seria a levedura responsável pela fermentação, e o produto acabado seria o produto fermentado. Independente do processo fermentativo, existem esses processos, apresentam 3 etapas de desenvolvimento. Independente do processo, nós temos a fase de preparo, nós temos a fase de desenvolvimento e nós temos a fase de acabamento. Alguns mais complicados, outros mais simples, mas todos os processos que nós conhecemos de qualquer alimento fermentado ou de um produto resultante de fermentação, nós vamos observar essas 3 etapas. Na fase de preparo, então, nós temos o preparo do meio de fermentação, o preparo do inóculo e o preparo do reator. Uma vez que esses 3 itens estiverem prontos, nós passamos para a fase de desenvolvimento, onde nós vamos controlar a temperatura, vamos controlar a anaerobiose, especificamente do hidromel, nós podemos ainda fazer a trasfega. Depois entramos, uma vez fermentado, nós entramos na fase de acabamento, onde nós temos aí o envelhecimento, clarificação, pasteurização, ajuste do teor de açúcar, padronização e o invase. Então, agora a gente vai trabalhar em cima de cada fase desse processo, onde nós temos, inicialmente, o preparo do mosto, né? O que nós devemos, qual que é o mosto, qual que é a composição do mosto para a gente desenvolver o hidromel? Então, o mosto nada mais é do que o mel diluído. Nós vamos diluir na faixa de 18 a 22 graus Brix, às vezes 30 Brix. Obviamente, vai depender do tipo de hidromel que nós estamos pretendendo produzir. Nós temos uma série grande de nutrientes que nós podemos suplementar esse mosto, uma vez que o mel é pobre em nutrientes, né? Então, nós temos alguma suplementação comercial, nós temos frutos, suco de frutas ou pedaços, soluções de sais constituídas de macro e micronutrientes e algumas especiarias, depende muito do tipo de hidromel que nós pretendemos. E aí nós temos a adição, o processo de sulfitação, por meio da adição de 100 miligramas por litro de metabisulfito de potássio. E, às vezes, nós fazemos ainda a pasteurização. A pasteurização pode ser feita a 60 graus por 30 minutos, ou nós podemos fazer uma fervura por 10 minutos. Então, esse tratamento térmico do mosto depende muito da origem do mel que vai ser utilizado na produção do hidromel. O ano passado, nós visitamos uma indústria processadora de mel em São Paulo, onde eles tinham disponíveis lá 3.000 quilos de mel que estava simplesmente desclassificado, impróprio para consumo. E aí nós tínhamos que dar um jeito, né? Dar um fim naquele mel. Então, de acordo com a origem do mel, nós podemos ou não pasteurizar ou ferver esse mosto, ou simplesmente adicionarmos o metabisulfito de potássio, fazendo a sulfitação, que vai ser já o suficiente. A temperatura do mosto vai girar entre torno de 20 e 25 graus. Muitas vezes a gente faz o hidromel a temperatura ambiente. Obviamente, a temperatura interfere na fermentação, que vai interferir na qualidade do produto final. E muitas vezes nós fazemos um ajuste da acidez, né? O ajuste da acidez
adicionando ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico, que são os ácidos orgânicos que estão presentes na uva, que conferem qualidade sensorial aos vinhos, né? Então, nós podemos usar esses ácidos orgânicos para ajustar o pH. Quanto à aguardente, como é que nós preparamos o mosto da aguardente? A aguardente nada mais é do que um mel diluído para 15 brix. E depois nós podemos fazer a suplementação com nutrientes, onde nós usamos extratos de farelos, farelo de trigo, farelo de arroz, farelo de milho e outros, né? Aqui vale salientar que nós usamos a expressão extratos, né? Porque é comum a gente observar nos alambiques de produção de cachaça ou produção de aguardente a adição de sólidos no meio de fermentação, ou farelo de trigo, ou fubá, ou coisa desse tipo, né? Eu costumo dizer o seguinte: levedura não tem boca, ela não mastiga, né? Então, ela vai absorver aqueles nutrientes que estão solúveis no meio de fermentação, no mosto. Então, na realidade, o que a gente sugere sempre é o preparo de um extrato, ou seja, pode ser esse extrato feito no próprio mosto, aquecido, né? Ou em água, e de vez em quando a gente utiliza uma certa quantidade desses extratos para suplementar o mosto. Quanto ao preparo do inóculo, né? Que tipo de inóculo nós podemos utilizar? Então, existe uma gama enorme de inóculos. Nós podemos usar uma fermentação natural, ou seja, leveduras nativas, né? Nós podemos fazer isso tanto para aguardente quanto para hidromel. Mas, na realidade, se nós usamos um fermento natural, nós não sabemos exatamente a sua composição, a gente não tem como padronizar ou repetir o processo de obtenção desses dois produtos. O outro seria fermento de panificação, ou seja, fermento de panificação é próprio para panificação, não para fermentação, mas existem muitos relatos aí de uso de fermento de panificação na produção de produtos fermentados. O ideal seria um fermento selecionado, né? Nós vamos comentar daqui a pouco o fermento selecionado que a gente utilizou para aguardente, e também fermento para vinho, fermento para champanhe. E aí nós temos essa empresa Lauvin, que nós temos uma gama enorme de produtos, de inóculos diferentes, né? Que são as culturas pré-ativadas. Cada envelopinho desse dá para você fazer 20 litros, né? Se você entrar no Amazon.com ou .com, você já vai encontrar a oferta desses tipos de inóculos diferentes, né? E esse aqui é um outro tipo também. Então, aí você vai escolher no seu inóculo em função do tipo de hidromel que você quer produzir. E para aguardente existe esse CA11, né? Que é uma cultura de levedura selecionada para cachaça, que a gente pode utilizar na produção de aguardente. Esse CA11, ele foi isolado e caracterizado pela Universidade Federal de Lavras, e hoje você encontra ele no mercado nessa embalagem a vácuo. 1 quilo desse produto custa hoje em torno de R$130. Então, 1 quilo desse produto, para quem sabe preparar inóculo e multiplicar inóculo, isso aí dura eternamente, né? E o reator? Qual que é o reator que nós vamos utilizar? Então, nós temos, o ideal seria um reator de aço inox, mas nós temos outras opções. Então, em nível de laboratório, por exemplo, nós fazemos em frasco de vidro tipo bolha, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês um exemplo. Nós temos um reator de polipropileno, indupropil. Se vocês entrarem na página dessa empresa, vocês vão ver a variedade enorme de fermentadores de polipropileno que eles disponibilizam para a indústria de bebidas. Pode fazer a fermentação no próprio tonel de madeira. Obviamente, antigamente, né, os egípcios provavelmente faziam a fermentação no próprio tonel de madeira, ou podemos fazer em caixa d'água de plástico ou fibra de vidro e assim por diante. Aí entramos na fase de desenvolvimento. Então, nós preparamos o inóculo, preparamos o mosto, preparamos o reator e vamos para a fase de desenvolvimento. No hidromel, nós vamos controlar a temperatura. Nós podemos fazer a temperatura ambiente, a temperatura controlada. Obviamente, quanto menor a temperatura, maior o tempo de fermentação, mas, em compensação, melhor a qualidade do produto. E podemos também considerar a anaerobiose, ou seja, simplesmente vamos trabalhar com reator fechado, e podemos fazer uma trasfega entre 15 e 60 dias. Depende muito do tipo de hidromel, depende da quantidade de precipitado que vai sendo formado durante a fermentação.
nós podemos fazer a trasfega. No caso da aguardente, nós trabalhamos com um processo de batelada repetida e, obviamente, trabalhamos com temperatura ambiente, como qualquer outro alambique, na maioria, trabalha com temperatura ambiente. Depois nós entramos na fase de acabamento, né? Terminou a fermentação, ou seja, nós vamos ver algum detalhe de tempo de fermentação e, depois de fermentado, nós entramos na fase que nós chamamos de etapa de acabamento. Nessa etapa de acabamento, nós vamos considerar, por exemplo, o envelhecimento. Eu costumo dizer que envelhecimento é algo complicado, não é tão simples assim, né? A gente sabe que envelhecimento nada mais é do que você colocar o seu produto acabado dentro de um tonel de madeira e esperar que aconteçam as reações entre o seu líquido e a madeira do tonel e o próprio ambiente, assim por diante. Existe uma série de fatores que vão interferir no envelhecimento dessa bebida. Primeiro é o tipo de madeira, né? Quando nós falamos em hidromel, normalmente nós falamos em carvalho americano e carvalho europeu. Mas existe aí no Brasil pelo menos uns 15 ou 16 tipos de madeiras diferentes, né? Eu não tenho conhecimento de algum relato desse hidromel envelhecido em outras madeiras que não seja carvalho americano ou carvalho europeu. Outro fator é o tempo de envelhecimento, né? Tempo de envelhecimento. Quanto tempo nós vamos deixar envelhecer? Para hidromel, nós vamos, de repente, nós vamos deixar aí 1 ano, 2 anos. E para aguardente, o tempo de envelhecimento, nós temos que pensar no seguinte, né? Quando a gente fala em tempo, um produto envelhecido 5 anos, envelhecido 10 anos, envelhecido 15 anos. Então, nós temos que pensar em 2 situações. Primeiro, é o financeiro, né? É o seu recurso que está lá parado por 5 anos, parado por 10 anos ou por 15 anos. E o segundo é que, muitas vezes, você tem perda por evaporação, né? Aqui próximo a Lorena, existe uma cidade aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, que é a produtora de bebida, e eles têm lá uma perda média de 6% ao ano por evaporação. Então, tal do tempo de envelhecimento, a gente tem que levar em conta principalmente esses 2 fatores. Outra seria o volume do tonel, né? O que é envelhecimento? É propiciar a troca entre o líquido e a parede e a madeira do tonel. Então, só para a gente ter uma ideia, um tonel de 200 litros, ele apresenta uma superfície de contato de 90 centímetros quadrados por litro. Ao passo que um tonel 10 vezes menos, ou seja, de 20 litros, ele apresenta uma superfície de contato de 190 centímetros quadrados por litro. Então, né, por quanto tempo você vai deixar? Depende muitas vezes vai depender do volume do tonel. Outro fator que eu acho muito interessante é o estado de conservação do tonel. Se for um tonel novo, é uma situação. Se for um tonel antigo, é outra situação. Se for um tonel usado para outras bebidas, é outra situação. Nessa empresa aqui em Resende, eles aposentam os tonéis para fazer envelhecimento de cachaça, né? E também depende do grau de queima do tonel. E aí nós podemos fazer envelhecimento com tonel ou usar chips de madeira, cavacos de madeira. E outra situação seria, que vai interferir nesse envelhecimento, seriam as condições ambientais, principalmente temperatura e umidade relativa do ambiente onde nós estamos envelhecendo. Podemos fazer a clarificação, principalmente em se tratando de hidromel. Aí nós temos várias opções de clarificar, nós temos aí alguns aditivos clarificantes, nós temos clara de ovos e assim por diante, e muitas vezes simplesmente o abaixamento de temperatura vai fazer com que haja a precipitação de uma série de substâncias ali, facilitando a sua remoção. Então, a filtração, decantação e trasfega nada mais é do que a remoção de substâncias que precipitaram durante o processo. Nós podemos fazer ainda o ajuste da acidez, no caso do hidromel. Se nós produzirmos um hidromel a partir com suco de uva ou com frutas, a própria fruta, né, nós podemos observar a fermentação malolática. Fermentação malolática nada mais é do que a transformação de ácido málico em ácido lático por bactérias láticas. Nesse caso aí, o Enococcus ON, que é uma bactéria lática que vai simplesmente transformar o ácido málico, que é um ácido dicarboxílico, em um ácido monocarboxílico. Com isso, você tem a redução da acidez. Obviamente, você pode também fazer a adição de ácidos. E que tipo de ácido nós usamos? Nós vamos usar exatamente aqueles ácidos que nós vamos encontrar
nas frutas, né? Ácido cítrico, ácido tartárico e o ácido málico. Nós podemos fazer o ajuste do açúcar, né? Então, dependendo do tipo de hidromel que nós estamos querendo, nós podemos ajustar o açúcar. Como? Adicionando mel e sorbato de potássio, ou seja, sorbato de potássio nada mais é do que um conservante, né? E podemos pasteurizar, né? Então, a pasteurização, em algumas literaturas, ele sugere a pasteurização do hidromel, mas, na realidade, né, você pasteurizar um produto já fermentado, obviamente, vai interferir negativamente na qualidade sensorial desse hidromel. E, especificamente para aguardente, o que resta para nós? Depois que você destilou, que tem uma série de fatores lá que vão interferir no processo de destilação, o que sobra para nós? Nós podemos ajustar o teor alcoólico, que vai variar entre 38 e 54, para a gente atender à legislação vigente. E depois, vamos proceder ao invase e à rotulagem. Agora, vamos apresentar alguns resultados de alguns trabalhos que nós fizemos, tanto de hidromel quanto de aguardente de mel. Então, na produção de hidromel em escala piloto, nós preparamos um mosto. Esse mosto foi constituído de mel silvestre, com 20 brix. Usamos água mineral para diluir. Preparamos 130 litros de mosto e fizemos suplementação. Aí nós avaliamos 3 modalidades de suplementação. Um seria o controle, que sem suplementação. Nós suplementamos com Enovit, na base de 0,6 gramas por litro. Enovit é um suplemento nutricional utilizado na fermentação de vinho, né? Então, a gente simplesmente adquiriu esse Enovit e utilizamos como suplemento. E a outra, nós usamos pedaço de maçã da variedade Gala, usamos aí 10% do volume de mosto, ou seja, 13 quilos de maçã, que foram cortadas em 8 partes. E, obviamente, adicionamos metabisulfito de potássio na proporção de 100 miligramas por litro. Que inóculo nós usamos? Então, nesse caso do hidromel, nós usamos um Saccharomyces baianus, que é uma levedura de champanhe, Red Star, da Lauvin, que a gente adquiriu. Então, usamos um volume de 1%, ela foi preparada em um meio YEPMel, ou seja, o YEPD, que a gente usa para preparar a levedura, né? Extrato de levedura, peptona, e aí substituímos a destrose por mel, na proporção de 5%, pasteurizamos ou fizemos um tratamento térmico de 75 por 15 minutos, incubamos a 30 graus por 24 horas a 200 RPM. Esse foi o nosso preparo de nó. E o nosso reator, nós fizemos a reação, desenvolvemos a fermentação em reator de polipropileno de 150 litros, com volume útil de 130. Então, tá aí os 3 reatores. Apresento para vocês aí o reator de polipropileno, de 150 litros. Trabalhamos com 130 litros de volume útil. Esse reator nós colocamos dentro de uma câmara fria, né, e ajustamos a temperatura dessa câmara fria para 18 graus, e aí os gases de arraste eram mergulhados dentro de uma solução de metabisulfito. As condições de fermentação, nós, então, ajustamos a temperatura da câmara para 18 graus, fermentamos por 60 dias, não fermentamos mais porque o tempo já não permitia, era uma tese de um estudante de doutorado, então nós tínhamos um prazo para concluir. Fizemos a amostragem nas primeiras 2 semanas a cada 48 horas, e após 2 semanas nós fizemos a coleta, a amostragem semanalmente. O escape de gás era um frasco de vidro, adicionado de metabisulfito de potássio, e fizemos uma trasfega só, simplesmente após 60 dias, que foi o tempo de fermentação. Depois nós envelhecemos por 7 meses, porque já não tinha mais prazo para envelhecer. Nós envelhecemos em 3 vasilhames diferentes. Frasco de vidro tipo bolha de 20 litros, galão plástico de 20 litros, ou seja, vamos considerar que esses 2 aí são inertes, e usamos um tonel de carvalho de volume de 50 litros, estado de conservação novo, né? E as condições de temperatura e de envelhecimento foi de 20 graus. Então, nós fizemos esse envelhecimento no laboratório, ajustamos a temperatura do ar-condicionado para 20 graus e
Esses são os recipientes. Então, no frasco de vidro e no frasco plástico, a gente considerou como inerte, né? E esse tonel de madeira, 50 litros, que foi comprado como novo, né? Existe uma empresa na região nossa aqui que reforma esses tonéis, faz a queima dele, faz toda a reforma toda, então esse tonel foi de primeiro uso. E aí, os parâmetros de identidade e qualidade dos hidroméis que nós avaliamos após a fermentação de 60 dias e depois após o envelhecimento por 7 meses. E aí, nós temos aí, após a fermentação, nós avaliamos os parâmetros de acordo com a legislação. Então, acidez total, acidez volátil, acidez fixa, após a fermentação e após o envelhecimento em cada vasilhame, ou seja, em cada recipiente. Tonel de madeira, em vidro, plástico, e todos eles, de alguma forma, estiveram dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria 64, com exceção da acidez total, que nós observamos nos valores inferiores a 50 miliequivalente por litro. O teor alcoólico, né, girou em torno de, após a fermentação, em torno de 9%, né, e depois houve um ligeiro acréscimo, é lógico que durante a fermentação, durante o envelhecimento, ainda houve fermentação, porque ainda existia algum açúcar residual ali dentro, mas todos eles ficaram entre 4 e 14, que é o estabelecido pela legislação. Fizemos a análise de açúcar redutor total, residual, e de fenóis, embora não tenha padrões na legislação, mas, na realidade, dá para a gente imaginar e dá para a gente fazer uma avaliação desse processo. Fizemos uma avaliação sensorial do hidromel, controle envelhecido por 7 meses nos diferentes recipientes, utilizamos aí 147 provadores, e aí vale salientar, ou seja, um dado interessante, que quando nós avaliamos a impressão global, quando foi armazenado em frasco de vidro ou de plástico, a avaliação foi melhor, eles foram melhor avaliados quando envelhecido em tonel de madeira, né? Provavelmente por 7 meses, ou seja, como se tratava de um tonel novo, provavelmente as trocas foram mais intensas, e assim, de alguma forma, as características da madeira, de alguma forma interferiram negativamente na avaliação sensorial por parte dos provadores, né? Obviamente, se nós usássemos esses tonéis por mais vezes, de repente a gente iria conseguir aí uma avaliação melhor, ou se tivesse utilizado um tonel já usado para essa caracterização. No tocante à produção de aguardente em escala piloto, nós fizemos um outro trabalho. Aí nós fizemos um trabalho em condições de batelada repetida, onde nós preparamos um mosto, um mel tipo silvestre, que ele foi diluído a 15 brix, e suplementamos com extrato de levedura comercial, na proporção de 5 gramas por litro. Então, houve a necessidade de suplementação devido exatamente ao mel ser pobre em nutrientes. Quanto ao inóculo, nós usamos uma Saccharomyces cerevisiae, que nós classificamos como EEL 2009. Ela foi isolada de borra de mel, por um estudante nosso de iniciação científica, que trouxe uma borra de mel do sul de Minas para o laboratório. A gente isolou essa levedura, depois nós classificamos essa levedura, e ela apresenta uma propriedade interessante, que ela flocula, né? Então, ela flocula, facilita muito a separação da levedura na fase final do processo, e ela, na realidade, ela não contamina o nosso vinho que vai ser destilado depois. No reator, nós fizemos as reações em caixas d'água de plástico de 500 litros, usamos 300 litros de mosto, apenas 300 litros, porque nós não usamos anti-espumante, então, nós tivemos que deixar um espaço vazio aí para poder controlar a formação de espuma. Depois, o vinho foi destilado em alambique de cobre, de 150 litros, nós tínhamos 2 unidades de destilação, fizemos destilação fracionada, e a fração coração, então, depois foi envelhecida por 180 dias em tonel de carvalho de 200 litros.
Esse já era um tonel já bastante usado. Aí nós temos alguns resultados. Nós fizemos simplesmente, nós tivemos tempo para fazer simplesmente 5 bateladas repetidas, não tivemos tempo para poder dar prosseguimento no processo, mas observamos que a partir da 2ª ou 3ª batelada, a levedura já começava a flocular, né? Então, nós temos aí, o que vale chamar a atenção, que nós tivemos um teor alcoólico bastante expressivo no final da fermentação, e observamos aqui uma queda do tempo de fermentação à medida que o número de bateladas repetidas foram observados. Então, da 1ª para a 5ª batelada, né, nós temos aí uma redução absurda do tempo de fermentação. Como a nossa situação era nós tínhamos um tempo só para 5 bateladas repetidas, infelizmente não deu para a gente prosseguir. Obviamente, esse tempo de fermentação iria reduzir à medida que o processo fosse ocorrendo. Aqui nós temos os parâmetros fermentativos, o sistema em batelada repetida, onde nós temos o nosso Y de PS, ou seja, o fator de conversão de substrato em produto. Nós temos 0,36 gramas por grama de média. Nós temos uma eficiência de fermentação de 71,37%, que para uma bebida alcoólica a gente considera bastante satisfatório. Obviamente que nem todo o açúcar vai ser transformado em álcool, vão ser formados outros compostos, e com isso, então, nós temos apenas uma eficiência de fermentação de 71,37. E nós temos aí uma produtividade de 1,75 gramas por litro por hora. E aí, o tempo nosso não permite a gente estender mais a discussão desses resultados, mas as conclusões que nós tiramos, que a aguardente de mel produzida em escala piloto apresentou características físico-químicas em conformidades com padrões exigidos pela legislação para aguardente de frutas. O tempo de armazenamento de 180 dias em tonel de carvalho de 200 litros não foi suficiente para a ocorrência de reações desejadas, o que influenciaria nas características sensoriais da bebida, tornando-a mais agradável e suave. Então, nós chegamos a essa conclusão que 180 dias foi pouco, né? Mas, infelizmente, nós não tínhamos um prazo maior. Aí vale salientar que essa aguardente de mel, ela foi engarrafada depois de 22 meses, e aí sim, aí ela apresentou uma característica bastante favorável. A análise sensorial mostrou que, apesar do pouco tempo de descanso, a aguardente de mel apresentou uma boa aceitação por parte dos provadores, e a amostra referente a 180 dias de armazenamento foi preferida como uma intenção de compra mais relevante. E aí, para a gente encerrar, a gente não pode deixar de salientar que em qualquer desses processos, né, independente se nós vamos produzir hidromel ou vamos produzir aguardente de mel, nós temos que observar as boas práticas de fabricação. Infelizmente, quando nós visitamos alguns alambiques, né, essas práticas nem sempre são observadas, né? Mas como em se tratando de hidromel, nós vamos consumir o produto fermentado, né? Nós não vamos dar nenhum acabamento nele depois, essa característica é interessante da gente observar. E aí, para encerrar, nós vamos agradecer a FAPESP, que esse projeto foi patrocinado pela FAPESP, nós tivemos o apoio da FAPESP. Algumas literaturas que a gente recomenda, ou seja, são 2 teses que foram defendidas aqui na escola e um trabalho apresentado na Universidade Federal do Paraná. Então, essas 2 teses, uma tese de doutorado, relativa à produção de hidromel, e outra tese de doutorado relativa à produção de aguardente de mel. E assim, desejo saúde e paz a todos, e agradeço pela atenção. Muito obrigado, e deixo aí meu e-mail para contato. Muito obrigado.